Agradecer você também que está nos acompanhando neste momento pelas transmissões, pelas redes sociais. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Hoje nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 9. O tema da nossa mensagem hoje vai ser Derrubando Torres e Egos, a história que desafia o céu. Amém? Vamos fazer mais uma oração e assim nós passamos a mensagem. Oremos. Pai amado, neste momento viemos à Tua presença, Senhor, te agradecer por esse dia, por essa semana, Senhor, que se inicia. Que o Senhor possa, ó Pai, neste momento, nos dar condições de falar do Teu Evangelho, das Tuas palavras, de uma forma clara, Senhor, que ela possa, neste momento, estar alcançando corações, que, através do Teu Espírito, Senhor, vidas possam se mover neste momento. Te rogamos por esta igreja, por todos que aqui presentes estão. Rogamos, ó Pai, por cada alma que neste momento também irá acompanhar a mensagem. Cada um, Senhor, que o Senhor sabe do que tem enfrentado, das suas lutas diárias, dos seus problemas na vida. Que o Senhor, ó Pai, continue tendo misericórdia de todos nós. Continue, Senhor, nos dando sempre a chance de poder falar de Ti, a chance, ó Pai, de viver uma vida entregue a Ti. Que o Senhor nos ajude sempre, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Amém. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros. Derrube, ó Pai, em nossa vida todo e qualquer, ó Pai, tipo de manifestação que eleve o ego e nos ajude, Senhor, sempre aí nos dê sabedoria a nos humilharmos perante Ti e lançar a nossa ansiedade sobre Ti. Mais uma vez, Senhor, nós Te agradecemos. Em nome do Seu Filho amado que nós oramos. Amém. Bem, irmãos, eu começo a mensagem dessa noite com uma afirmação e uma pergunta aos irmãos. Você já ouviu a seguinte frase: acredito que Deus existe e que há muitas maneiras de chegar até Ele? Já ouviram? E pergunto aos irmãos, é verdade que há muitos caminhos para Deus e que todas as religiões conduzem ao mesmo Deus? A Bíblia, ela nos adverte sobre dois problemas básicos. O primeiro problema é que é possível acreditar no Deus errado. É possível acreditar no Deus errado. As pessoas faziam isso nos tempos bíblicos e continuam fazendo ainda hoje. Deus chegou a proibir a adoração de Baal, do deus Marduk, de Dagon, de todos os deuses falsos. No entanto, nós vemos que muitas pessoas, não são poucos, muitos, acreditam em falsos deuses e fazem isso para o seu próprio risco eterno. E como eu disse, esse é o primeiro problema que a Bíblia nos adverte. Mas há um segundo problema, que é possível acreditar ou tentar alcançar o Deus certo, porém de uma maneira errada. A Bíblia também nos adverte sobre isso. Buscar o verdadeiro Deus, mas de uma forma errada. Algumas pessoas podem até dizer, eu acredito no Deus verdadeiro, o Deus que criou o universo, o Deus que se revela nas Escrituras. Acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Acredito que Deus enviou o seu Filho, o único Filho ao mundo. Acreditam que existe um céu e até chegam a planejar a ir para o céu. Mas ainda assim,
servem a esse Deus de uma maneira errada. Será que elas conseguirão alcançar a eternidade? De acordo com a palavra de Deus, é possível que muitos tentem alcançar o Deus certo de maneira errada. E o fato é que as igrejas estão cheias de pessoas dessa forma neste exato momento. Pessoas que estão convencidas que vão para o céu, convencidas de que vão para o céu, e que se você perguntasse para elas, elas diriam: eu vou para o céu porque eu acredito em Deus e estou tentando viver uma vida boa. Vou à igreja nos dias que tenho que ir, fui batizado, dou o dinheiro para a obra, e assim eu sei que estou bem com Deus. Um certo convencimento, né? E eu pergunto a cada um aqui: você gostaria de estar algemado com essa pessoa quando ela fosse para a eternidade? Amém. Amém, irmão. Ninguém. Porque nós acreditamos que essa pessoa está com sérios problemas. E nem sabem disso. E por quê? Porque estão tentando chegar a Deus de uma maneira errada. Na verdade, estão apostando em chegar a Deus, mas estão fazendo isso de uma maneira errada. E a Bíblia, ela é clara. A pessoa que acredita no Deus errado vai chegar ao céu? Não vai. Não vai chegar ao céu. E francamente, irmãos, esse problema não é um problema novo. Não é. Caim, por exemplo, foi a primeira pessoa a fazer isso. Talvez um dos exemplos mais vívidos da Bíblia, como nós vamos ver nessa noite, também foi de tentar alcançar Deus de uma maneira errada. E aconteceu anos depois em um lugar chamado Sinar, que é o lugar que nós vamos ver nessa noite, em Gênesis 11, versículo 1 em diante. Nós vamos ver duas cenas nessa história. A primeira cena é que as pessoas tentaram se aproximar de Deus da sua própria maneira. Mas vamos fazer um breve resumo do livro de Gênesis. Gênesis é o livro do começo. No capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos o relato da criação. No capítulo 3, nós encontramos e vemos o relato da queda do homem. No capítulo 4 e 5, nós vemos a população da terra, a rebelião se expandindo cada vez mais. Em Gênesis, dos capítulos 6 ao 9, em decorrência da rebelião, nós vemos a destruição da terra e a preservação de Noé e da sua família. E no versículo 10, é o registro do repovoamento da terra após o dilúvio. Então, é a tabela de nações que mostra a ligação entre Noé e a nação de Israel. E o versículo 11 segue o relato, que começou lá no capítulo 10. No capítulo 11 segue o relato que começou no capítulo 10. E o capítulo 11 nos leva de volta ao mundo que existia depois que Noé saiu da arca. E o que era verdade naquele mundo, logo após Noé ter saído da arca? Versículo 1 e versículo 2, nós encontramos: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram nessa terra. A arca de Noé, irmãos, ela chegou a aterrissar no Monte Ararat, que é a atual Turquia. E com o tempo, o que aconteceu? Os descendentes de Noé, eles saíram da região montanhosa lá de Ararat, na Turquia,
e foram para a planície fértil dessa terra chamada Sinar, a cerca de aproximadamente 800 quilômetros da arca. E a terra de Sinar, na verdade, como indica Gênesis capítulo 10, olha lá no versículo 10. Gênesis capítulo 10, versículo 10, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Ou seja, a terra de Sinar é, na verdade, a Babilônia. É a Babilônia. Então, quando as pessoas chegaram na Sinar, eles encontraram uma terra ideal para o desenvolvimento de uma nova civilização. E naquela época, como o versículo 1 e o 2 nos indica, o mundo inteiro falava uma única língua. Mas como assim, o mundo inteiro? É estranho, né? Como assim o mundo inteiro, se eles acabaram de sair da arca? Quantas pessoas estavam nesse mundo inteiro, que o versículo nos diz? Não poderia ter havido muitas pessoas lá, né? É uma boa pergunta. Quantas pessoas haviam naquela época? E de que época nós estamos falando? Né? Porque quanto tempo depois que Noé saiu da arca foi construída essa Torre de Babel? Alguns estudiosos observam a data com relação aos eventos que sucederam. Em Gênesis 10, capítulo 10, versículo 25, nós vemos que quando ocorreu a divisão da terra, porque nós sabemos que a terra era uma pangeia, né? Quando ocorreu a divisão da terra, essa divisão ocorreu nos dias de Peleg. Olha lá no versículo 25. E a Eber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Foi quando houve a divisão da terra. E Peleg nasceu 100 anos após o dilúvio. Já era neto. Então nós vemos aqui o quanto tempo se passou, 100 anos já. Então em 150 ou 180 anos, com uma rápida sucessão de nascimentos, os descendentes dos 3 filhos de Noé, que já tinham 100 anos de idade, eram casados na época do dilúvio, eles poderiam ter se tornado numerosos o suficiente para erguer esse edifício. Já havia bastante pessoas lá. Então, consequentemente, há uma estatística, né, uma avaliação por parte dos estudiosos, e eles acreditam que havia, mais ou menos na época, 30 mil pessoas naquele local. Então, assim, as pessoas migraram para a planície de Sinar e encontraram aquele lugar, um lugar maravilhoso para se chamar de lar. Então, aparentemente, nós vimos que eles encontraram uma abundância do quê? De argila. Que ali eles começaram a construção, né? Ali começou o início. E isso contribuiu para a primeira das 4 resoluções. E o que eles resolveram fazer com o que eles encontraram lá? No versículo 3. Eles decidiram fazer tijolos. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Então, enquanto eles estavam a ensinar, o homem ele descobriu fazer um tijolo, cozinhando a argila em fornos. Então, agora eles tinham material para a construção de casas e outros edifícios. Aparentemente, antes do dilúvio, as pessoas usavam apenas pedras, né, naturais para erguer seus edifícios. Já em Sinar, eles começaram a erguer edifícios com tijolos. E para mantê-los unidos, eles usavam o quê? Eles falam betume, né? O asfalto. Semelhante ao piche, ou uma argamassa, que é chamado de betume. E qual que é a diferença da pedra para o tijolo que eles construíram aqui?
A pedra foi feita por quem? Por Deus. E o tijolo? Pelo homem. E o tijolo pelo homem. E qual que é o significado do uso de tijolo aqui? Primeiro, é verdade que a pedra, que é abundante em Canaã, estava escassa na Babilônia, lá em Sinar, na Mesopotâmia. Mas algo mais estava acontecendo. O homem agora ele está mostrando a sua capacidade criativa. Aqui ele começa a manifestar a sua capacidade criativa. E isso por quê? Porque é portador da imagem de Deus. Isso nos foi dado por Deus. E isso é bom, não é? É uma inovação, e uma inovação é uma coisa boa. Nós devemos usar a cabeça na vida. E essas são perguntas importantes. E a resposta nós encontramos na Bíblia também. Não há problema usar a cabeça. E Deus deu a cabeça para nós para usá-la. Mas, o que nós aprendemos nessa história? Que não é correto usar a cabeça para provar que nós não precisamos de Deus. As pessoas fazem isso constantemente. Usar a cabeça para provar que nós não precisamos de Deus. E veja, Deus ele nos deu tudo o que nós temos. Tudo. Mas o problema é que nós somos propensos a usar o que Deus nos dá para fins egoístas, conforme nós vimos ontem. Nós usamos tudo o que Deus nos dá, na maioria das vezes, para fins egoístas, para fazer um nome para nós mesmos. Vou contar uma história para os irmãos. Conta-se uma história de um homem que investiu 48 anos da sua vida na construção de um negócio sólido. 48 anos na construção deste negócio. Ele ganhou a reputação de ser um homem íntegro e foi homenageado na comunidade que ele vivia. Mas quando ele se aposentou, ele entregou os negócios aos filhos. E, infelizmente, os filhos não compartilhavam os valores do pai. E eles viam o negócio apenas como um meio de ganhar dinheiro. Então o pai implorou para que eles mudassem e eles ignoraram. Em 5 anos, embora os lucros da empresa ainda fossem altos, o nome da família foi manchado por práticas desonestas. E quando nós ouvimos esse tipo de história, o que vem à nossa mente? Agiram errado, não é? Está tudo errado. Fizeram da forma errada. Criticamos os filhos. Esses filhos, eles não deveriam ignorar o pai. Eles deveriam honrá-lo no uso do nome que lhes foram dados. Isso é verdade, não é? Mas é igualmente também errado, irmãos, usar os dons de Deus e ignorá-lo. Não é? Usar os dons de Deus e ignorá-lo. Mas, no entanto, muitas vezes nós temos feito isso. Nós criticamos os filhos nessa historinha aqui, em relação a nós com os dons que Deus nos dá. Quem é a pessoa mais difícil de se conversar sobre a sua necessidade de Cristo? Em minha opinião, é aquela pessoa que nós falamos ontem, a orgulhosa. Por quê? Porque ela está na sua autoconfiança, ela está confiada na sua própria bondade e ela não vê a necessidade de um Salvador. É um homem autossuficiente. É um homem que usa o cérebro que Deus lhe deu, juntamente com as mãos que Deus lhe deu, e com os talentos e as oportunidades que Deus lhe deu. A propósito, tudo isso foi dado por Deus para ter sucesso na vida e ignorar quem realmente nos dá todas essas coisas.
eu recebo crédito pessoal por minhas realizações. Então, se você fizer isso ao escrever, por exemplo, um trabalho para quem está na faculdade, lá no TCC, você vai reprovar, porque é plágio. Não é seu. Plágio é usar o bem de outra pessoa e deixar de dar o crédito a essa pessoa pelo que ela fez. E o mundo está cheio de plagiadores espirituais ainda, que usam os dons de Deus e deixam de dar a Ele a glória. Mas nós devemos lembrar que Deus, Ele não nos deu a cabeça para que pudéssemos provar que nós não precisamos dele, mas para que pudéssemos honrá-lo por isso. Então a primeira decisão daqueles homens foram de fazer tijolos, mas não parou por aí. Olha o que vem a seguir. No versículo 4. Eles resolveram fazer uma cidade. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome. Olha que ousadia. Vamos fazer uma torre e também fazer um nome para nós, para que não sejamos espalhados sobre toda a face de toda a terra. Nós já vemos que essa não é a primeira cidade da Bíblia. Lembra-se de quem criou a primeira cidade? Foi Caim. Caim criou a primeira cidade, lá em Gênesis 4,17, nós não vamos lá. E qual foi o nome da cidade? O nome do filho dele, Enoque. Enoque. Porque, então, afinal, eles construíram a cidade? O que nos foi dito no versículo 4 é que eles não queriam ser espalhados sobre a face de toda a terra. Essa era a intenção. Queriam ficar ali. E aparentemente a população ela havia aumentado a um ponto de não haver mais espaço suficiente na planície de Sinar para manter um estilo de vida rural. Então eles não queriam ir embora, se afastar das outras pessoas. Eles se urbanizaram. E as cidades são lugares interessantes, não é? As cidades são lugares lotados, cheios de pessoas solitárias. E aqui nós encontramos um sinal vermelho de alerta. O que Deus ordenou a Adão? Em Gênesis 1 e 28. Coloca para nós, Hector, faz um favor. Gênesis 1 e 28. Deus ordenou encher a terra. Eles não queriam, não. Queriam ficar ali. Mas era para encher a terra. E depois do dilúvio, o que Deus disse a Noé e aos filhos? No capítulo 9, versículo 1, a mesma coisa. Sejam frutíferos, aumentem em número e encham a terra. Então os planos do povo estavam em conflito direto com o plano de Deus aqui. A humanidade ela não deveria se reunir em uma pequena área, porque Deus queria que ela se espalhasse por toda a terra e que enchesse a terra. Mas ensinar o povo decidiu desobedecer a ordem de Deus. Por quê? Porque elas não queriam ser dispersos. Elas queriam se aglomerar naquele lugar só. E com a descoberta da fabricação de tijolos, agora eles tinham como desafiar os planos de Deus. Não é errado, nós vemos aqui, viver em uma cidade. É errado fazer qualquer coisa, e neste caso, construir uma cidade em uma tentativa de desafiar os planos de Deus. Mas o desafio continuou. Olha ainda no versículo 4. Eles resolveram fazer a torre. Eles decidiram fazer essa torre. Que tipo de torre? Cujo topo alcançasse o céu.
Será mesmo que essas pessoas elas achavam que poderiam construir uma torre alta o suficiente para alcançar Deus? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Mas será que as pessoas de hoje acham que podem ter uma vida boa o suficiente para chegar a Deus? Olha, com certeza, não é? E se nós somos uma dessas pessoas, estamos na mesma condição que as pessoas de Babel estavam. As pessoas fizeram tijolos e depois uma cidade e finalmente a terra. E o que os impulsionou? O que os fizeram a fazer isso, a desafiar a Deus? O versículo 4 ainda continua nos dando a resposta. E façamo-nos um nome. Eles resolveram fazer um nome para si mesmo, diz o texto. E isso é egoísmo. A torre representava uma tentativa orgulhosa de invadir os bastiões do céu, de forçar os deuses a circunvarem a vontade do homem. Era essa a intenção. Mas pergunta a todos nós, irmãos, por que nós somos criados? Nós estamos aqui para exaltar e honrar o nome de Deus, certo? Amém. E Deus tem um grande nome. O seu nome é digno de honra e de reverência. Mas por que as pessoas de Sinar, então, queriam um outro nome? Por que elas procuravam fazer um nome para si mesmo e usarem as suas habilidades, os seus recursos dados por Deus para fazer isso? É muita audácia. Em essência, o que eles estavam fazendo aqui? Cometendo uma traição. Usaram os dons de Deus para fins egocêntricos. E será que hoje as pessoas fazem isso? O fato é que cada um de nós sai do ventre da nossa mãe fazendo isso. E aí nós dizemos, mas e o homem bondoso, o homem altruísta, né? A pessoa que se sacrifica pelo bem dos outros e que não quer um reconhecimento em troca? Lembra do orgulho oculto, o inimigo oculto? Há pessoas que fazem boas coisas, e nós podemos ser uma delas. Mas a pergunta que nós devemos responder a isso é: será que o bem que essa pessoa faz vai merecer o favor de Deus? E vai lhe render um lugar no céu? No céu que é do Criador? Agora também responda a uma outra pergunta. Você ficou impressionado com o que as pessoas fizeram ensinar? Será que Deus se impressionou com o que aquelas pessoas fizeram? Muitas vezes nós ouvimos, não importa qual que é a sua religião, desde que você seja sincero, desde que você busque a Deus da melhor maneira possível, você estará bem. Mas nós não precisamos nos perguntar porque em Gênesis 11 nos dá a resposta em cores vivas sobre essas perguntas. Na primeira cena, então, nós vemos que as pessoas tentam se aproximar de Deus à sua maneira. E o que é que aconteceu? Nós vamos ver na segunda cena e responder essa pergunta que o irmão fez agora. Eles não conseguiram. Por quê? Como que nós sabemos disso? Eles não chegaram nem perto de impressionar a Deus. Por causa de duas coisas que Deus fez. Primeiro, Deus fez uma avaliação. Tudo aquilo que estava acontecendo, Deus, eu vou avaliar o que eles estão fazendo. Olha no versículo 5 e 7. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua.
E isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro. Então, aqui nós vemos um exemplo do que comumente é chamado de antropoformismo. Antropoformismo é quando a Bíblia usa características humanas para descrever Deus. E o versículo 5 diz que o Senhor fez o quê? Ele desceu para ver a cidade. Mas nós sabemos que ele não precisa de descer para ver a cidade. Por quê? Porque ele é onipresente. Ele não precisa ir em algum lugar para ver, pois ele está em toda parte. Ele não precisa ver algo para obter informações sobre o que está acontecendo, pois ele sabe todas as coisas, porque ele é onisciente. E esse relato descritivo, ele é para o nosso benefício. Por quê? Porque Deus quer que nós saibamos que Ele sabe de tudo. Amém. É para deixar bem claro para nós que Ele sabe de tudo e que Ele vê tudo o que nós fazemos. Amém. Tudo. E qual que é a avaliação que Ele fez das tentativas humanas de chegar até Ele? Qual foi a avaliação? Nós vemos que o Senhor não se impressionou. Nesse caso, Ele decidiu acabar com toda aquela bobagem. Vou pôr fim nessa bobagem do homem. Como que Ele fez isso? Vou confundir a língua. Vou confundir a linguagem. Nós vamos examinar isso mais à frente, mas agora nós vamos fazer um breve comentário sobre o porquê que Deus fez o que Ele fez. E Deus fez o que fez em Babel para demonstrar dois dos seus atributos. Primeiro, nós vemos a glória de Deus aqui nessa história. Que Deus, Ele não está no segundo plano. Porque Ele é o Criador e Ele é apaixonado por sua glória. E é por isso que Ele lançou o povo na confusão em Sinar. E há um outro motivo também. Nós vemos a graça de Deus. Olha no versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que nós começamos a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Irmãos, ao lermos esse versículo, parece que Deus, quando Ele viu e quando Ele visitou o Sinar, parece que Ele estava sendo pego desprevenido, né? Parece que Ele não estava esperando aquilo. Mas pelo contrário, não é nada disso. Nada pode pegar Deus desprevenido. Nada o pega de surpresa. Este versículo é até um pouco difícil de traduzir, mas o que Deus está dizendo é que se o homem, ele é tão ousado a ponto de pensar que ele pode construir uma torre para chegar até ele já viu lá na frente, as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Agora o homem está enganando a si mesmo. E se eu não impedir, não demorará muito para que ele mesmo se destrua. Então, quando Deus separou o povo em Sinar, foi um ato de misericórdia quanto de julgamento. E, irmãos, concordam que nós estaríamos em um grande apuro se Deus permitisse que alcançássemos os nossos objetivos voltados para nós mesmos? Às vezes, Ele dá uma guinada na engrenagem das nossas vidas, né, e bagunça os nossos planos. Ele faz isso, bagunça os nossos planos, como Ele fez em Babel. Por quê? Ele é mesquinho e desmancha prazeres? Pelo contrário, certamente que não. Ele é apaixonado por sua glória, mas também está interessado no nosso bem. Muitas vezes, o motivo pelo qual Ele interrompe os nossos planos egocêntricos é para chamar a nossa atenção.
para que nós nos voltemos para Ele, para que nós nos voltemos para Ele da forma correta. E por que isso acontece? Nós somos pecadores. E cada um de nós. Os nossos pecados nos afastam cada vez mais de Deus. Nós nascemos separados dele, nascemos alienados dele e sob a ira dele. Em Efésios 2:2, descreve a nossa condição como sem esperança e sem Deus no mundo. Então, quando nós entramos neste mundo, há um abismo infinito entre nós e Deus. Um abismo que nós não podemos transpor, mesmo tentando construir uma torre. Não há nenhuma torre que possa construir em que possa nos levar a Deus. E não há nada que nós possamos fazer para chegar a Ele, nada. Por isso que o versículo diz, sem esperança e sem Deus no mundo. Há esse abismo. Desamparados completamente. Mas aqui está a boa notícia. Deus fez por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Devido ao seu grande amor por nós, Ele enviou seu Filho, Filho perfeito, para fazer um sacrifício pelos nossos pecados, e Ele morreu em nosso lugar. E onde? Na cruz. Na cruz, Jesus morreu pelos pecados de todas as pessoas que acreditam nele. E depois Ele ressuscitou e triunfou. Então, a única forma, a única ponte, a única torre que pode nos levar a Deus é Jesus. Amém. E a pergunta é a seguinte: nós já atravessamos essa ponte? Nós já subimos essa torre? Você já se aproximou de Deus nos termos dele? E se você estiver perguntando como faço isso, mais uma vez nós temos que deixar isso claro. Você não pode chegar a Deus da sua própria forma, da sua própria maneira. Você deve admitir que é um pecador, que merece o julgamento de Deus e deve se arrepender dos seus pecados e do seu modo egoísta de viver. Você deve depositar sua fé em Jesus, em sua obra expiatória, e deve aceitá-lo como seu Salvador. Amém. E se você fizer isso, de acordo com João 5:24, nós não vamos lá, mas Deus nos vai dar a ponte. Deus nos transportará através dessa ponte da morte para a vida eterna. E naquele exato momento, Deus irá reconciliá-lo com Ele mesmo e lhe dará a vida eterna. Amém. E nós vemos que nessa passagem, em Gênesis 11, do versículo 5 ao 7, Deus fez uma avaliação da tentativa do povo de chegar até Ele. Mas Deus agiu. Ele não apenas fez uma avaliação, Ele agiu. No versículo 8 e 9 diz que assim o Senhor os espalhou dali sobre toda a face da terra, fez o que eles não queriam que fizesse. Eles não queriam se afastar, se espalhar. E Deus foi lá e espalhou. E espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, e por isso se chamou o seu nome Babel. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Atualmente, irmãos, estima-se que exista cerca de 6.170 idiomas no mundo. 6.170 idiomas no mundo. É a estimativa. Somente no México tem 241 idiomas. Somente no México. Na Índia, 381 idiomas. Na Indonésia, 669. Na Papua Nova Guiné, 849. No continente africano, 1.918 idiomas diferentes. E tudo começou onde? Lá em Babel. O Senhor confundiu a língua do povo e imagina o caos que se formou.
Um verdadeiro caos. Em um minuto as pessoas estavam construindo uma torre blasfema, né? E no minuto seguinte, estavam uma olhando fixamente nos olhos das outras e não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Imagino que elas largaram tudo que estavam fazendo e se dispersaram na confusão danada. E essa cidade então ficou conhecida como Babel. Em Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, é-nos dada também uma descrição da queda do rei da Babilônia, e acredito que esse Babel é sinônimo da Babilônia, e que muito provavelmente é o protótipo do próprio Satanás. Tu dizias no teu coração, olha o que o profeta diz: subirei ao céu, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, assentar-me-ei no monte da congregação, nas maiores alturas do monte sagrado, e subirei acima dos cumes das nuvens, e far-me-ei semelhante ao Altíssimo. Mas no versículo seguinte, Isaías diz: mas você é levado à sepultura. Queria subir ao Altíssimo, acima das estrelas, mas foi levado à sepultura. E a Babilônia é a essência da religião projetada por Satanás. Orientada pelas obras e centrada no homem. E na tribulação vindoura, a besta ela vai liderar a Babilônia em uma tentativa de derrotar Deus. Mas como em Apocalipse 18 fala, a Babilônia cairá para nunca mais se levantar. E o ponto de exclamação final do Deus que pensa daqueles que tentam chegar a Ele e da maneira errada será posto. Levado à sepultura. Então o que nós aprendemos com Babel? Duas percepções. Aprendemos sobre a sua natureza. O que é verdade sobre nós? Nós somos adoradores. Todos somos adoradores. Até os que se dizem ateus são adoradores. Nós podemos adorar o Deus verdadeiro ou adorar o Deus falso. Algumas pessoas adoram as coisas feitas por suas mãos, como eles fizeram. Outros ainda adoram a si mesmos. Mas todos nós adoramos alguma coisa. Todos nós vivemos para alguma coisa. E a verdade é que nós somos criados para adorar. E quando Deus, Ele formou a humanidade à sua imagem, Ele projetou para ser uma criatura adoradora. Só que o problema é que em Gênesis 3, Adão se rebelou contra o Senhor e trouxe a maldição sobre todos os seus descendentes. E desde então, todo ser humano entrou neste mundo adorando o objeto errado. E somos orgulhosos, e é por isso que nós seguimos o nosso próprio caminho, por isso que nós fazemos as nossas próprias coisas, e é por isso que não queremos muitas vezes admitir que não podemos chegar a Deus por conta própria. E é por isso que nós rejeitamos a provisão de Deus de um Salvador, e é por isso, e é por essa causa, que causa o orgulho em nós. Mas quando nós tentamos chegar a Deus à nossa própria maneira, nós estamos, como eles estiveram, fadados ao fracasso. Basta perguntar a essas pessoas de Babel. E também aprendemos sobre a natureza de Deus. Primeiro, que Ele é santo, que Ele é separado, que Ele é alto e elevado. Ele não pode ser alcançado pelos esforços humanos, porque Ele é perfeito e nós não. Outra coisa que nós aprendemos da natureza de Deus é que Ele é poderoso. E quão poderoso Ele é? Tão poderoso que pode confundir
a solidariedade do mundo e dispersar as pessoas em 1 minuto. E ele é pessoal, porque o texto diz que ele desceu para ver. Séculos depois, o seu filho desceu também para ver e para salvar um povo para a sua glória. E guardem isso, irmãos. Em Atos capítulo 2, quando nós vemos os dias de Pentecostes, nos dias de Pentecostes aconteceu o inverso. Lá em Babel, Deus confundiu as línguas. No Pentecoste, Deus permitiu que o seu povo falasse em línguas, a mesma língua, cada um ouvia na sua própria língua, para que os visitantes de todo o mundo pudessem entender a mensagem. Em Babel, houve uma verdadeira divisão. No Pentecoste, irmãos, houve uma restauração do povo de Deus. O que nós aprendemos com isso? Que quando nós estamos em Deus, quando nós confiamos nele, não há confusão. Pelo contrário, ele restaura, ele une. E por fim, para encerrarmos, ele só pode ser alcançado de uma maneira. E esse é o seu caminho, Jesus Cristo. Amém. As religiões do mundo dizem, você peca e você paga. Mas o que a Bíblia diz? Você peca e eu pago. Você aceita o meu pagamento e vem a mim nos meus termos? Amém? Amém. Fica essa reflexão para todos nós.